Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esporte para mais uma edição do nosso Supermotor. Edição mais do que especial, porque a gente vai começar. Aliás, eu já vou apresentar a turma que está aqui com a gente, porque o César Barros vai aqui falar a respeito da próxima prova do Mundial de MotoGP, esse final de semana lá na França. Muito boas as expectativas de quem sabe alguém começar a quebrar o ritmo do Marc Marquez. Está ganhando tudo. O assunto quente desta noite envolve o Autódromo de Interlagos, que a semana passada a gente até falou aqui para vocês, não mais vai ser privatizado, assim, não vai mais ser vendido, mas vai ser concedido. O Sérgio Bertz, que é da Comissão de Interlagos, ele sabe tudo a respeito, acompanhou todo o histórico, vai trazendo informações aqui para a gente a respeito desse assunto importante, quando a gente até lembra que tem piloto aqui, ó, que veio do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, está correndo aqui direto. Daniel Majeste corre na Fórmula Inter e não tem autódromo, ou pelo menos não tinha autódromo lá em Interlagos. Semana passada a gente contou aqui para você que tem todo um trabalho visando fazer de novo um autódromo no Rio de Janeiro, lá em Deodoro, em que pese todos os problemas a respeito vai trazer Fórmula 1, não vai, é muito tempo para construir, não é? O importante é que essa é uma grande informação e um piloto de lá do estado do Rio vai falar a respeito disso. Comemorar, né? Afinal de contas, já é tão difícil arrumar patrocínio, você imagina sem autódromo. Mas a gente tem também o prazer de receber aqui o secretário de Turismo da cidade de São Paulo, Orlando Faria, para contar a respeito desta concessão e mais do que tudo, né? Falar de Interlagos não mais como um lugar simplesmente para receber os eventos de esporte a motor, mas para ser tratado, administrado como um grande parque, a gente pode até chamar de um parque do povo, né, secretário? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Celso, pelo convite. Eu acho que a ideia talvez seja transformar Interlagos num grande complexo de eventos, né? De múltiplos eventos, garantindo também, claro, o esporte ao motor, né? Sem dúvida. Essa proposta, inclusive, passa até pelo que a gente teve e viu hoje, né? O lançamento de um evento do pessoal da revista Duas Rodas, que vai fazer um evento muito interessante envolvendo a experiência da motocicleta, a apresentação de produto e essa experiência passando com a presença do público, ou seja, trazendo as pessoas para dentro do autódromo, né? Exatamente. Parte das obras que estão sendo feitas lá agora nos boxes é para abrir as paredes dos boxes, cobrir a área dos boxes e aí transformar aquela área como uma área de exposição, convenções, encontros, exposições, ou seja, ampliando a vocação do autódromo. Então a gente pode ter, por exemplo, provas off-roads com provas na pista, com exposição em partes dos boxes, podemos ter show em outras áreas, em outras arenas. Se a ideia é transformar um grande complexo de múltiplo uso mesmo. Acho que a gente aprendeu um pouco até com a história do festival do Lollapalooza. Exatamente. Há 2 semanas a gente teve o festival lá do Senna Day, onde as coisas aconteceram de várias formas diferentes no autódromo. Isso realmente muda um pouco a perspectiva até do próprio investimento da prefeitura naquele aparelho, né? Para a gente usar um termo técnico, naquele aparelho público. Tudo isso faz parte de uma política, de uma lógica, né? De um estudo. A gente estudou algumas cidades que cresceram muito no turismo. Você está aqui como Cidade do México, Lisboa. Cidades urbanas, cidades que não tem praia, não tem 2000 anos, como Roma e tal. Basicamente, eles investiram em complexos de eventos, né? Então, a Cidade do México construiu 3. Quando eu falo eventos de lazer, eventos esportivos, eventos culturais, eventos de negócios, que é a nossa vocação principal em São Paulo. E a gente começou a identificar, bom, o que a gente pode transformar num complexo assim. Interlagos, logo de cara, a gente identificou esse potencial. E tanto o Senna Day quanto o Festival Duas Rodas foram provocação nossa. Eles foram pedir a data e nós falamos, vocês não podem investir um pouco mais e transformar em algo maior, com experiências, com exposições e tal. Os 2 toparam, um já foi um sucesso e o outro tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Não tenho dúvida, vai mudar. Interlagos era um antes do evento deles e será um depois, do que tange o modelo de eventos lá. Isso é muito importante. Aliás, Sérgio Bertz, para te colocar já nesse assunto, há muito tempo essa é a visão da comissão. Quando vocês começaram a pensar naquela coisa, vai acabar Interlagos, não vai vender, vai sumir, vai fazer prédio e tal. Vocês sempre tiveram essa perspectiva e foi assim que vocês conversaram com todos os agentes públicos, né? Boa noite.
Boa noite, boa noite. Exatamente isso, Celso. Na verdade, a gente como automobilista, a gente sempre entendeu que o autódromo pudesse ser um pouquinho mais do que aquilo que ele oferecia momentaneamente, né? O esporte a motor. Nós sabíamos disso. O que faltava era uma vontade ou política ou administrativa, para fazer as coisas acontecerem. Nós, como executivos do automobilismo, pensamos em fazer automobilismo e não temos tempo para pensar no restante. Né? E agora, nessa administração atual, foi o que eu venho falando sempre, né? Nós tivemos assim, a grata surpresa de encontrar o Orlando Faria, que nos recebeu muito bem, que entendeu a nossa proposta, que percebeu esse potencial do autódromo e ele sim, como administração pública, está buscando todas essas atividades que ajudam a manter o parque autódromo como um todo. Perfeito. Desta forma, preservando também o esporte a motor, que é a nossa praia, que é aquilo que nós sabemos fazer. Então, nós estamos, nesse momento, em São Paulo, no melhor momento das relações entre automobilismo nacional, motociclismo, Secretaria de Turismo, ou seja, administração pública, e o automobilismo internacional também. É o único momento. No último ano, nós conseguimos uma conversa sadia entre todos os departamentos, pensando no melhor para a utilização daquele espaço. E não só cada um cuidando do seu. Então, assim, é aquilo que nós almejamos. Eu acho que a Comissão Interlagos hoje batalhou bastante nos últimos 2 anos, mas podemos falar que nós conseguimos, assim, através das parcerias, né, e já agradecendo Orlando Faria, que foi fundamental, podemos dizer que nós atingimos quase todo o objetivo que nós almejávamos. Agora precisamos fazer com que isso se torne realidade, as garantias nos papéis, né, para que não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho. Mas, assim, estamos no melhor momento. O que eu acho interessante é que toda essa discussão que a gente tem acompanhado aqui mostra o seguinte: a disposição do administrador público de ouvir a população que usufrui, que vive daquilo, mas não é só ouvir. No caso, o secretário colocou muito bem, já de estudos para melhorar aquilo. Quer dizer, você ouve quem está utilizando, você já tem uma ideia do que você pode implementar. E aí, César Barros, eu queria até fazer, nessa tua interpelação, para eu chamar você para a conversa, até fazer um meia-culpa aqui, porque quando a gente lembrou e falou a primeira vez, pô, festival de música lá, Lollapalooza e tal, a gente até no particular, a gente criticava mais. Errados, né? Porque afinal de contas é uma coisa que veio até para melhorar a ideia de utilização do autódromo. Boa noite. Boa noite, Celso. Eu acho que o autódromo, a gente, desde criança, desde que eu frequento o autódromo, eu sempre vi como um parque, né? Tanto é que a gente ia lá, eu e o Alex, quando a gente era criança, para se divertir. Correr de moto, mas ao mesmo tempo a gente se divertia, entendeu? Era uma obrigação de correr de moto. E naquela época o autódromo já era pista antiga, era muito grande o autódromo. E com aquele tamanho de autódromo, nós tínhamos a pista de motocross lá dentro. Entendeu? Então, era realmente um parque. Eu lembro que tinha quadras de futebol, de basquete para a população ali, para as escolas municipais. Tem ainda lá tá na frente. lá. Eu já joguei basquete, já jogo basquete lá, que eu moro lá. É muito legal isso. Então, eu acho que Interlagos, a gente é do esporte a motor, a gente olha mais como esporte a motor. A gente foca, né? Pista. Mas existe muito mais coisas que se pode fazer. Principalmente eu acho a parte antiga do autódromo, que não é abandonada, mas quando se tem um evento de automobilismo ou motociclismo, pode-se fazer qualquer coisa na parte antiga da pista, porque ninguém usa aquela parte antiga, entendeu? Então, eu acho muito legal isso, o que está acontecendo, o próprio Sérgio falou, nós estamos num momento muito bom. Primeira vez que alguém da administração nos atendeu, o Orlando atendeu a gente lá, isso foi muito importante pro esporte a motor, acho que no caso do automobilismo, como do motociclismo também, porque a gente nunca era escutado. A gente falava e ninguém nos escutava. E hoje, Orlando abriu as portas e recebeu e está escutando todo mundo. Então a gente vê, as coisas acontecem quando a pessoa tem vontade de poder estar junto e querer melhorar. Então a gente sabe do potencial do autódromo, a gente mesmo falou no programa, Interlagos, eu acho que tem um potencial muito bom para poder fazer muitas coisas. E olha, atraindo, quando a gente fala de atrair turismo, né, gente de outros estados para fazer, o automobilismo já traz gente de outros estados há muito tempo. Talvez até por um motivo que não seja muito bom, né, Daniel Majeste? Muito boa noite, você está aqui com a gente, porque não tem autódromo, ou pelo menos não tinha autódromo lá no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que você começou a frequentar São Paulo, quando que você começou e se foi em função mesmo do automobilismo, você que é piloto da Fórmula Inter. Boa noite. Celso, muito boa noite para toda a equipe do Band Esportes. É uma honra estar aqui com esses convidados no Supermotor.
Bem, eu corri 6 anos de kart de competição no Rio de Janeiro, né? Eu comecei no kart amador, depois mesmo de vir do eSports, do automobilismo virtual, apesar de eu não ter parado, foi a minha origem. Então, eu competi na minha cidade, né? O Kartódromo Internacional de Volta Redonda, ele fica a 2,4 quilômetros da minha casa. Uau! Então, a gente brinca muito, né? Que é o Você mora lá, então, o quintal da minha casa. Então, assim, muito fácil chegar no kartódromo, muito perto, muito rápido. Eu competi 6 anos lá. Como eu já comecei no kartismo de competição na minha fase adulta, eu não tive condições de ter acesso ao kartismo antes, eu até sonhava um dia em alugar um carro de alguma equipe para poder dar uma volta no autódromo. Né? Pensava assim... Isso lá no Rio de Janeiro? Não, eu pensava em Interlagos também, pensava em Jacarepaguá. E eu fui assistir provas em Jacarepaguá. Então, eu também sonhei em fazer aquelas curvas, fazer, né, aquela retona de Jacarepaguá com o pé embaixo. Mas eu vim parar em São Paulo porque a Fórmula Inter, né, ela nasceu aqui e participa do Campeonato Paulista de automobilismo desde 2017. E a Fórmula Inter, ela teve uma academia de pilotos, né? Que o acesso era democrático, digamos assim, através de um concurso de popularidade no Facebook. Então, assim que eu comecei assim, a realmente, de fato, pisar em Interlagos para poder acelerar depois que eu dei esse pulo do kart. E o que significa para você Interlagos? Você falou desse sonho. O que é Interlagos para um automobilista? Ah, rapaz, olha, se a gente resumir em uma palavra, com certeza é emoção. Eu me lembro muito bem que a primeira oportunidade que eu tive de descer a reta, né, frear, fazer o S, eu lembro que eu chorei muito debaixo do capacete. Recentemente eu conquistei a minha primeira vitória, né, eu já fiz 5 participações aí nas etapas da Fórmula Inter. E a minha primeira vitória foi agora em abril, né, na segunda etapa. Parabéns. Então é emoção, você correr ali em Interlagos, o autódromo daquele porte, daquela importância. Tanto importância como está sendo dita aqui para o esporte, para o estado, para o município, para o público, para o piloto. Você chegar ali e vencer é a nossa assim, importância como atleta, como piloto, como indivíduo, enfim, é emoção. Emoção. Né? Interlagos, para mim, significa emoção. E essa informação de você ter agora a possibilidade de correr no teu estado, voltar a ter um autódromo lá, como é que você vê essa possibilidade? Eu torço para que seja assim, realmente possível que isso aconteça. Torço muito para que isso não me afaste de Interlagos. Vai ser muito bom, a exemplo, a Fórmula Inter poder também acelerar lá no Rio de Janeiro. É bem mais perto do que eu vim para São Paulo. Hoje, com um pouquinho de trânsito, para eu chegar aqui no Band Esportes, foi 5 horas e meia de estrada. É mesmo? Então o Rio fica bem mais perto, né? Vai ser muito importante para o estado. Vai ser muito importante para o esporte no estado. O Rio está muito carente disso. Hoje nós temos um kartódromo, né, homologado pela FIA na minha cidade natal, onde eu resido, em Volta Redonda. Nós temos outros kartódromos que cediam uma ou outra competição amadora, mas ter um autódromo no Rio, onde realmente, olha, agora eu estou mais perto de casa, a gente pode buscar investimentos mais perto de casa. Pois é. Eu que represento o estado do Rio, eu não preciso ir somente para São Paulo representar o estado do Rio. Isso vai ter uma importância gigante. Estamos torcendo muito para ser possível, para acontecer. Se a Fórmula 1 vai para lá, vai ficar aqui. É isso aí. O importante é ter asfalto para acelerar os carros lá. Para nós é irrelevante, né? Não o automobilismo forte para o Brasil é o que nós queremos. Sem dúvida, queremos que o esporte cresça. Agora, secretário, essa perspectiva também aumenta até, não é a responsabilidade, mas nesse momento, né, que todo mundo está trazendo novas ideias e tal, é importante que essas alternativas de utilização até apareçam agora, porque mesmo para dar ideia para o pessoal no Rio de Janeiro para fazer coisas diferentes lá e até para enriquecer ainda mais o Autódromo de Interlagos. Sem dúvida, nós estamos atrás. Existe a gente provocando alguns eventos e espero que daqui para frente aconteça dos eventos ficarem sabendo dessa nossa proposta e vir procurar apoio, ajuda, datas para fazer eventos que tenham essa característica, né, de ocupar o autódromo. Acho que a palavra um pouco é essa. O autódromo é equipamento público. É do paulistano, é do paulista, é do brasileiro. Tem que ser ocupado de segunda a segunda, 24 horas por dia, se possível for, entendeu? Então, estamos à disposição para
para ajudar no que for Nós possível. temos que roubar aqui a frase da Old Stock. Sim, Old Stock Race. Interlagos é do Brasil. Sim, sem dúvida. Corre com isso no para-brisa. Sem dúvida. É verdade. Interlagos Não, é do Brasil. Não, e o mais interessante é que a gente vê assim, que a motivação, como o Daniel Majeste nos colocou, né? É emoção estar em Interlagos, é emocionante estar lá, correr, estar presente. Uma coisa que para nós, Bert, César Barros, principalmente, que cresceu lá, a gente que trabalha lá e talvez até o secretário, a gente não percebe essa dimensão que Interlagos tem, né, da importância dele, né? Aliás, seria até um bom tema para vocês mandarem mais mensagens aí, usar a hashtag Supermotor, pode mandar pelo Twitter as suas mensagens, pode até comentar lá no Instagram também do Band Esportes. É interessante porque isso coloca a perspectiva de Interlagos muito maior do que o que a gente sempre observou. Aliás, qual é que é a percepção do secretário de Interlagos hoje e antes de ser secretário? Não, é exatamente isso, assim, Interlagos tem uma mística, uma história por trás. Vou dar um exemplo. Levei minha mãe para conhecer Interlagos, ela foi no evento lá que não tinha nada a ver com automobilismo. A minha mãe, que não gostava de Fórmula 1, não ligava para Ayrton Senna, para piloto, ela se emocionou ao colocar os pés dentro de Interlagos. Então, acho que esse é o exemplo clássico de uma pessoa que não tinha, mas pô, Interlagos, né? E é essa mística, é essa história que pode transformar os eventos de uma maneira que a experiência seja uma coisa importante para ser explorada pelos eventos, porque essa experiência é muito valiosa, a pessoa poder correr na pista a pé, né? Como o Senna Day fez, poder dar uma volta num track day, poder fazer uma aula de pilotagem, né? Nós estamos pensando ali, de repente, fazer um tour, estamos negociando com o Instituto Ayrton Senna para ter algumas peças do acervo lá para a pessoa conhecer, ou até mesmo ter algumas salas de exposição contando a história, não só do Ayrton, mas aí de todos os pilotos. Nessa curva aconteceu tal coisa, naquela curva aconteceu tal coisa, e mostrar todo o histórico. Então, eu acho que enriquece a experiência de quem vai lá e certamente vai enriquecer todos os eventos daqui para frente. Bom, o Daniel Majeste já tem uma história recente para contar. Primeira vitória dele na Fórmula Inter. Sim. Eu quero ouvir história, pode sacar aí uma boa história de você em Interlagos, César Barros. Tem alguma coisa, alguma curva que a gente pode levar? Aqui, César Barros, tem uma que a gente tem uma imagem, mas não quero aquele momento lá. Uma corrida na chuva e que o Cezinha acabou... Eu posso falar que eu comprei muito terreninho já lá. Eu já tenho... Você tem um bom lote lá? Tem um bom lotezinho lá. Mas esse negócio que vocês estavam falando é que para nós, você estava comentando, Celso, é que a gente, Interlagos, a facilidade que nós temos hoje de entrar em Interlagos é uma coisa a mais. Mas eu já vi track day de moto, o cara parar na pista, descer e beijar o asfalto. E falar, eu estou andando em Interlagos. Então, é que para nós é uma coisa muito comum. Daniel marcou. Para nós é muito comum, entendeu? Mas é quem é de fora é emocionante andar em Interlagos. Entendeu? Então, e eu acho que Interlagos tem que continuar com isso. Interlagos existe. Eu acho que esse que o Orlando falou de ter um acervo dos pilotos. Interlagos merece um museu ali dentro dele, com a história. Interlagos tem quantos anos de corrida? Pois é. Entendeu? Tem tanta história em Interlagos. Nós tivemos um Mundial de Moto em 92. Pois é. Entendeu? Tivemos um ano lá, um Mundial de Motocicleta, que os pilotos quiseram boicotar, porque tinha muita neblina, e aí no final lá o montou em cima da moto Eu já falou, estou imaginando isso aí, um totem logo na entrada, você está vendo corrida de moto, mas teve aqui o Mundial, mas aconteceu isso, para a gente contar. Qual é que é a tua história boa de Interlagos? Eu tenho algumas, Celso, mas me lembrou... separa uma aí. Não, vou falar assim, quando o Daniel falou a primeira volta que eu dei a emoção, eu lembrei da primeira volta que eu dei em Interlagos, ainda no circuito de quase 8 quilômetros, porém, eu menor de idade, bandeirinha, de Kombi levando os bandeirinhas para a pista. E eu lembro ainda quando eu desci o retão. Eu desci o retão e eu falava, nossa... De Kombi? De Kombi. Assim, né? Assim, balançando, distribuindo as bandeirinhas na pista. Eu falava assim, eu estou andando em Interlagos. Eu estou falando de 75. Eu conheci Interlagos, obviamente, em 72, com a Fórmula 1. Desde então, eu estou indo sempre. Mas em 75, eu comecei a trabalhar como bandeirinha, né? E na hora que ele falou da emoção dele, eu falei, olha, em outros momentos, mas também foi a minha emoção, eu era garoto ainda, mas bandeirinha em Interlagos. Olha que coisa interessante. Coisa maravilhosa. Olha, você tem todas as oportunidades para vir para São Paulo,
curtir tudo que a cidade tem, né? Já que a gente está falando de turismo, mas também, até para você já ter uma data de um evento bacana, às 6 horas de Interlagos, o Mundial WEC vai estar aqui. A gente vai encerrar esse bloco, mas você vai ficar com essa informação antes de ver o nosso break. A temporada 2018-2019 segue em alta velocidade e toda a emoção da categoria estará de volta ao Brasil no ano que vem. Estão abertas as vendas para as 6 horas de São Paulo. A quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance da próxima temporada acontecerá no Autódromo de Interlagos, entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro. O Brasil volta a receber o evento após 6 anos. Outras informações pelo site www.6horasdesaopaulo.com.br. Mas Só 10 segundos. Só rapidinho, 8. agradecendo o Bert, não é só o Bert, desculpa, tem muita gente comigo, a comissão inteira que ajudou, o Orlando Sgarbi, que foi um dos mentores da comissão junto comigo, e eu não posso deixar de lembrar também toda aquela comunidade do entorno do autódromo que participaram de todas as audiências públicas, valorizando o espírito do Parque Autódromo, porque eles também usam de alguma forma, e agora eu peço ao secretário que, obviamente, traga esse pessoal do entorno para dentro do autódromo. Eu tenho que agradecer a todo mundo. Obrigado. Obrigado, então. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Supermotor e, lógico, como até o secretário falou, todo mundo mais do que ativo nas redes sociais. Até lá. Tchau.